O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está substituindo, por agora, em setembro, a atual ministra dos Esportes, Ana Moser, pelo deputado André Fufuca, líder do PP na Câmara. A questão é a seguinte a respeito disso. Infelizmente, o governo Lula está se loteando para o Centrão para poder ter mais governabilidade e aprovar os seus projetos. Isso tudo é muito ruim, eu digo infelizmente, porque se nós temos uma gestão ruim por parte do PT historicamente, uma gestão gastadora, uma gestão irresponsável do ponto de vista fiscal, uma gestão corrupta, envolvida com petrolão, com mensalão, o Centrão não é melhor que isso. O Centrão, ele é composto por uma série de partidos nanicos que são fisiológicos. O que são partidos fisiológicos? São basicamente partidos vendidos que elegem ali um deputado ou outro, né, na base ali de pouca popularidade, muita compra de voto. Esses partidos se uniram, né, para formar um bloco mais pesado dentro da Câmara e negociar os seus votos em troca de participação no governo para, obviamente, arrecadar uma porrada de grana com emendas e escorrer essa grana para os seus currais eleitorais e também abocanhar secretarias e ministérios. É um partido basicamente, um bloco de partidos que basicamente vive de onerar o Estado brasileiro sem entregar nada em relação a medidas propositivas, assertivas, redução de custo, eficiência, nada disso. Então, basicamente, um governo que já tem uma série de traços de ineficiência e corrupção, historicamente, está se loteando para ganhar apoio de um bloco fisiológico. Isso é muito ruim, porque isso fortalece ainda mais essa mecânica do presidencialismo de coalizão. O Brasil ele tem um regime democrático que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, onde o legislativo, que é responsável por fiscalizar o executivo, ele tem muito poder na mão, poder suficiente para realmente prejudicar de forma grave a governabilidade do presidente e tornar o seu governo travado, sabe? Incapaz de aprovar qualquer reforma, incapaz de promover mudanças necessárias para o país. Isso é muito ruim para a nação brasileira, muito ruim. Por quê? Infelizmente, esses partidos, eles não votam na Câmara pensando no bem do povo brasileiro. Imaginem vocês que amanhã o governo Lula 3 apresente uma reforma, eleitoral, que seja assim, perfeita para o Brasil, que vai realmente remodelar a democracia brasileira e tornar tudo assim muito mais transparente, tudo muito mais justo e eficiente. Ao invés da Câmara votar pensando, top, isso aqui realmente vai ser muito bom para o Brasil, não rola dessa forma. Eles vão votar de acordo com os interesses partidários. Então os caciques, né, os líderes dos partidos, vão basicamente pedir do governo uma porrada de emendas, participação, eu quero aquele ministério, demite aquele ministro, que foi igual o caso da Ana Moser agora, que era uma ministra que não tinha filiação partidária. Ana Moser foi ex-jogadora de vôlei, uma pessoa que viveu do esporte a vida inteira, uma profissional, ou seja, era um dos poucos quadros ministeriais do governo Lula que realmente não era uma figura política, era uma especialista do negócio. E basicamente o Centrão vai pedir, eu quero aquele ministério ali, porque com esse ministério eles vão conseguir destinar recursos para os currais eleitorais, para os aliados, financiadores desses partidos do Centrão. É muito triste ver que um governo que ele nasceu, né, da maior coalizão, né, de partidos que a gente já viu na história do Brasil democrático, que o Lula imaginou que naturalmente ele ia entrar no governo, vou criar uma esplanada grande com 37 ministérios para caber esse monte de aliados que eu fiz para esse governo e tá tudo certo, né? Vou conseguir governar lindamente como consegui na época
do mensalão. E, cara, só que as coisas não estão funcionando dessa forma. Ele não está conseguindo maioria absoluta na Câmara. Então ele está sendo obrigado a negociar mais e mais. E aí nós vemos aí uma pressão por mais e mais recursos, né? Ou seja, o governo quer ganhar mais dinheiro, quer arrecadar mais. E aí nós temos aí o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, desesperado, definindo como que ele vai conseguir arrecadar mais impostos para fechar a conta. Nós falamos sobre isso no nosso vídeo a respeito da reforma tributária. Se você não viu, vou deixar o card aqui em cima, né? Que infelizmente o governo Lula, ao invés de pensar numa máquina eficiente, numa máquina para governar o povo brasileiro, ele basicamente está pensando ali numa máquina muito grande, cheia de recursos, para comprar as alianças que ele precisa para ter governabilidade. Vale lembrar que essa questão agora da troca da Ana Moser não foi um negócio pontual. O Lula ele já vem liberando uma porrada de emendas, já foi mais de 24 bilhões de reais liberados em emendas parlamentares, justamente para conseguir apoio do Congresso. Em relação a emendas parlamentares, eu também falei sobre isso no nosso vídeo sobre reforma tributária, isso também não é positivo, galera. Tem gente que pode gostar, mas eu acho legal, meu deputado tem recurso e tal. Gente, vamos lá. Quem que é responsável pelo executivo? Para implementar mesmo os investimentos governamentais, né, que o povo precisa? O executivo, né, o presidente da República. O legislativo, ele deveria estar 100% focado em fiscalizar o executivo, né, de acordo com a vontade do povo brasileiro, porque a Câmara, ela é ali o grupo de representantes do povo brasileiro eleitos para representá-los, certo? E também legislar, ou seja, otimizar o aparelho legislativo para que a lei brasileira permita que o país se desenrole e realmente se torne uma potência. O que acontece é que cada deputado quer seus próprios recursos para executar como se fosse o executivo também. Isso não está certo, isso visivelmente está errado, pô. O governo federal, se é certo ou se é errado, o governo federal interferir muito, né, na economia ou não, fazer muito gasto público ou não é esse o ponto. A questão é, executivo é executivo, legislativo é legislativo. O certo era o legislativo focar nas atribuições dele. E tem muita coisa para fazer em relação a fiscalizar o executivo. Tem uma porrada aí de licitações, uma porrada de órgãos públicos que precisam ser fiscalizados. Ou seja, os caras têm trampo para fazer. Só que ao invés de fazer o trampo deles, eles preferem ficar negociando com o governo apoio, independente do que é bom para o povo brasileiro, para continuar escorrendo essa grana para os currais eleitorais e eles continuarem se reelegendo. Mais uma vez, a gente viu isso várias vezes nos nossos vídeos. O interesse da casta política não é ajudar o povo brasileiro a desenvolver a nação. O interesse deles é basicamente se manter no poder, né? Nós temos ali os partidos que mandam nos seus políticos e esses políticos fazem, né, o que o partido está mandando para que esses partidos se tornem cada vez mais fortes. Isso, inclusive, é uma grande crítica à democracia, da forma como ela é exercida no Brasil. Você vê que não há continuidade, né? O que o governo Bolsonaro vinha fazendo de positivo. Não estou falando que o governo foi positivo, mas certamente houveram acertos, assim como vão haver alguns acertos no governo Lula. Foi desconstruído agora no governo Lula, ou seja, não houve continuidade. E aí, Ana Moser fazendo um trabalho maneiro na pasta do esporte. Também não houve continuidade, agora vai ser interrompido. Colocaram o André Fufuca, um cara que não tem nada a ver com o esporte, na pasta. Ou seja, o tempo todo os projetos são estopados, cancelados, descontinuados. E, cara, o futuro do Brasil não pode esperar. A gente precisa de continuidade para que a nação continue se desenvolvendo e atinja o potencial que ela sempre teve, desde seu momento de independência. Então, assim, vamos acompanhar até onde vai esse loteamento do atual governo Lula 3 para o Centrão. Já não é mais um governo PT, é um governo misturado de PT com uma porrada de aliados, né, fisiológicos. E, cara, quem tá perdendo isso tudo é o Brasil. Vamos ver o quanto mais a gente vai perder. Muito obrigado, rapaziada.